Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Colocar o fone aqui para ouvir melhor. Boa noite, arranjos e terrários. Oi. Olha a Dai, minha aluna. Minha mames. Boa noite, pessoal. Esperar entrar mais um pessoalzinho aí. A Gabi. Oi, Beth, aluna também. Olha as alunas aparecendo aqui. Obrigada, Noêmia. Gente, já envia aí no. Aperta ali no aviãozinho para enviar para as amigas. Ah, Dai, que isso? A gente precisa terminar a nossa aula, hein? Pois quero falar com você. Envia, chama o pessoal aí pra gente poder tirar todas as dúvidas que vocês estão tendo, né? As dificuldades em relação aos terrários. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Dá um ok aí pra mim. Ah, então tá bom. Ó, gente, é o seguinte. Oi, meninos, André e Flávia, que bom. Bom, é o seguinte. Eu coloquei uma caixinha, né, de perguntas lá no, no- nos stories essa semana. E, gente, quanta mensagem eu recebi, assim, de gente que já tá trabalhando com terrário, mas tem muita dificuldade, né? E algumas pessoas que querem começar, mas estão perdidas, não sabem por onde começar, né? Camila, eu vou tentar salvar no final sim, tá bom? Vou fazer de tudo para ficar salvo. Então, eu resolvi vir aqui conversar com vocês. Eu recebi um monte de pergunta, né, também, e aí eu quero responder essas perguntas e vocês também tirar algumas dúvidas de quem estiver aqui agora. Inclusive, se alguém quiser entrar para tirar uma dúvida mais específica, né? Às vezes tem gente que me pergunta, ai, Paty, dá uma olhada lá no meu perfil, né? Vê o que eu já fiz, vê se eu tô no caminho certo, enfim. Então, assim, o que eu puder ajudar vocês, eu tô aqui. E aí, inclusive, já tem solicitação aqui. A Rosângela, você quer entrar, Rosângela? Ou você apertou sem querer? A minha mãe também apertou. Você quer entrar, mãe? Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Rosângela, vê se você vai entrar. Vamos ver. Já vi as suas dúvidas também. Rosângela? Oi. Baixa um pouquinho mais o celular, a câmera. Rosângela, tá me ouvindo? Rosângela, você tá me ouvindo? Vamos ver aqui que se ela tá. Eu acho que ela apertou sem querer. Vamos lá, então vou voltar aqui. Travou lá. Eu tirei aqui. Se de repente alguém quiser entrar, aí manda a notificação ali, que aí eu chamo para poder entrar, tá? Gabi, você ia adorar uma consultoria? Bom,
É, eu também tô achando que ela entrou sem querer, Karina. Então deixa eu responder já alguma perguntinha que tem aqui, ó, que eu vi a respeito da Karina mesmo, a Karina Garcia Lima. Onde comprar folhas mais grossas para fazer rolhas? Eu nunca comprei, Karina, mas eu já vi o pessoal falando, eu acho que é na Calunga, parece, que compra umas folhas grandes de cortiça e aí você pode cortar, né, medir o tamanho que você quer. E o que eu já vi o pessoal fazendo é ir colando uma sobre a outra, né? Eu nunca fiz, então não vou saber te dizer exatamente onde comprar. Mas eu acho que essas casas de que nem a Calunga, né? A Calunga acho que tem no Brasil todo. Casa de papelaria bem grande mesmo. Eu acredito que eles tenham. Eu não sei dizer exatamente qual a espessura, né? Eu acredito que seja uns 3, 5 milímetros. E aí você teria que colar. Ou se não, tem o site, né? A Casa da Cortiça, que eles fazem venda de rolha. Então você pode medir, né, os vidros que você tem aí e pedir lá para que e encomendar, né, certinho pelo tamanho da rolha, tá? Alguns potes que eu uso, alguns vidros vêm com rolha, outros não, né? Então depende muito. Então às vezes eu quero comprar, alguns já vêm com a tampa de vidro, alguns vêm com a rolha, outros não, e aí eu tenho que comprar separadinho. Eu compro elas já prontas mesmo. Nunca cheguei a fazer, mas eu já vi bastante gente fazendo, viu? Dá certo, mas tem que fazer um acabamento bem bacaninha, né? Bem bonito. Fica legal também, tá? Eu vou começar a responder as perguntinhas daqui e aí conforme vocês forem tendo perguntas, vocês vão me mandando também, tá bom? E se caso alguém quiser entrar aí para perguntar ao vivo também, pode pedir, a gente conversa também, tá? Olha só, deixa eu ver, eu separei algumas aqui. Gente, tem muita pergunta. Eu achei muito engraçado. Tem muita gente perguntando como vender. Apesar de ter bastante gente com dificuldade na hora de fazer o terrário, mas também tem muita gente com dúvida de como vender, como fazer parceria com lojas, com gardens, né? Quem me segue sabe, hoje eu estou fornecendo para 4 gardens grandes. Talvez até aumente aí essa lista, mas hoje eu estou oferecendo para 4 grandes gardens, né, aqui da minha região. E foi assim, um trabalhinho de formiguinha, né, para acontecer tudo isso. Então, para quem estava me perguntando, acho que foram umas 4 ou 5 pessoas que perguntaram a respeito disso, né, de como fazer parceria com essas lojas para poder deixar o seu produto. Bom, eu vou contar como aconteceu comigo, tá, gente? Comigo, o que que aconteceu? Aqui, ó, a Flá tá falando 5 milímetros a espessura da folha de cortiça lá na Calunga. É isso mesmo, né, Flá? Então, comigo, como que aconteceu? Eu criei um relacionamento primeiro, tá? Eu não cheguei assim no Garden falando, olha, você quer fazer uma parceria comigo? Posso colocar meus terrários aqui? Então, o que que eu fui fazendo? Porque, né, no começo, ninguém me conhecia, então fui fazendo feiras também, né? Uma das perguntas era essa, como conseguir mais clientes, alcançar mais clientes? Então, como é que foi o meu início, para vocês entenderem? Eu comecei com feira de Natal, feira de Páscoa, né? E então comecei a buscar essas feiras. Tenho algumas amigas que são artesãs, então automaticamente acabei me envolvendo ali naquele meio. E eu lembro que quando eu fui na primeira feira que eu fui, então tinha muito artesanato, a maioria dessas feiras que a gente participa é de artesanato, né? Tinha muito artesanato de tudo quanto é coisa, patchwork, costura criativa, biscuit, enfim, muita coisa. E de planta tinha uma moça com um stand vendendo suculentas, né? Então no potinho, alguns arranjinhos, mas a maioria era no potinho. E tinha eu vendendo os terrários, tanto o mini jardim quanto também os terrários, né? E então aí o pessoal já achou diferente, aqui pra minha cidade pelo menos, né, que é pequena, achou diferente. E aí nisso eu fui ficando conhecida por aqui. E aí, o que que eu fazia também? Uma dica legal aí para quem tá começando e quer buscar parceria, né? Vê mais ou menos na sua cidade, ali na região, na cidade próxima, aonde você gostaria de entrar? Um garden, por exemplo, ou então uma loja que é grande. Teve uma parceria também que eu fiz no começo numa loja, essa loja colaborativa, né? Que aí você tem vários segmentos num local só. Então também é um lugar bacana, porque geralmente a pessoa vai ali buscando um presente e geralmente ela tá sem ideia.
E aí chega lá, ela vê o seu terrário e fala, opa, isso aqui é diferente. Então foi bem bacana, foi legal a experiência também nessa loja colaborativa. E aí o que, que eu fazia então? Eu entrava nos gardens que eu almejava fazer parceria e ia criando um relacionamento. Então você vai interagindo com a página da pessoa, vai conhecendo a pessoa, para a pessoa poder te perceber também, né? Porque às vezes a gente chega pedindo parceria, e às vezes a pessoa nem viu ainda o nosso perfil, não conheceu o nosso trabalho, então aí acaba sendo, você não tem muito crédito, né? Então assim, a dica que eu dou é de você ir criando um relacionamento mesmo com esse local que você deseja fazer parceria. E aí, aos pouquinhos, você vai mostrando o seu trabalho, né? E foi o que aconteceu comigo, né? O pessoal começou a me mandar mensagem: olha, vamos fechar uma parceria, vamos colocar aqui na loja, a gente quer o seu trabalho aqui, né? Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim. Então, o primeiro Garden, né? Teve a loja colaborativa, que já faz mais de um ano, a gente chegou a fazer um teste, fiquei pouco tempo lá e né, acabei saindo. Mas o primeiro Garden que eu entrei, a gente já fez um ano já, no mês de maio, começo do mês de maio, a gente fez um ano. E aí foram surgindo outras parcerias, né? O desenvolvimento mesmo, a evolução que foi das vendas no Garden acabou trazendo outros Gardens também. Então a minha dica, assim, para quem tá começando e quer essas parcerias com lojas, é de você ir fazendo um relacionamento. Em relação a cliente, bom, todo mundo sabe que hoje todo mundo tá na internet, né? Todo mundo tá no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, a dica que eu dou é aposte em Instagram, aposte em fotos bonitas, aposte em entregar conteúdo também para as pessoas, porque eles acabam criando uma identidade com você também, né? E aí acaba conhecendo o seu trabalho, acaba indicando para um, para outro. Então, foi bem assim também. A Tata Terrário está perguntando como funcionava essa parceria. Uma parte vai para a loja? Isso, Tata, tem algumas lojas que eles fazem como? Principalmente lojas colaborativas. Às vezes eles têm um aluguel de um nicho, né? Então, um espaço, sei lá, de repente uma mesa ou um nicho na parede mesmo, dependendo do tipo de produto. E você paga um aluguel para essa loja, né? Sei lá, 80, 100 reais, depende acho que de cada região também, né? Então você paga um aluguel para a loja e geralmente uma porcentagem das vendas, tá? Então você paga por mês, sei lá, vamos por 100 reais e mais 20%, 25%, 30%. Enfim, né? Você vai fazendo, aí você tem que ver como que fica melhor. E aí tem lojas que não, que é só a porcentagem que você dá. E outra opção também é você já fazer a venda, né? Nessas lojas que você dá uma porcentagem, geralmente você faz em consignação. Então você leva 50 peças, então deixa lá no começo do mês, final, aí vocês marcam uma data, né? Dali um mês, naquele período, você retorna, vê o que saiu, aí abate a comissão da loja e eles pagam a sua parte, tá? Então, assim que funciona. E em relação aos clientes, como eu estava comentando, aqui a Merielle também acabou de falar, ó, acho que tem que buscar o engajamento nas redes sociais. Exatamente, porque hoje em dia, pode me dizer se eu estiver mentindo. Hoje em dia a gente encontra qualquer coisa na rua, vê um outdoor, um produto. O que a gente faz? Corre na internet. Vai lá no Google, então procura no Instagram, né? Porque no Instagram hoje em dia é muito mais. Eu acabo vendo o engajamento muito maior no Instagram, principalmente, pelo menos no meu negócio, né? Eu acabo vendo um engajamento muito maior, por quê? No Facebook, se você vai procurar uma empresa, uma loja, você tem que ir rolando, 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 até conseguir ver tudo, até conseguir chegar lá. Você quer ver o que a pessoa postou, sei lá, um tempão atrás, você tem que rolar muito a tela. No Instagram, não. Na hora que você entra ali, um deslizarzinho do dedo, você já vê todo o trabalho da pessoa. Então, a vitrine, né? O Instagram acaba sendo essa vitrine pra gente. Quando a pessoa entra e vê as fotos, gosta ali do seu trabalho, automaticamente ela já vai descendo, descendo, descendo e acaba passando um tempo ali com você. E aí, se você investir em stories também, né, para poder manter ali um relacionamento com as pessoas, a pessoa vai, com certeza, ela vai lembrar de você na hora que ela quiser dar um presente, entendeu? Então, assim, para alcançar clientes novos, eu acho que é assim, viu, Gabi? Deixa eu ver aqui que já até saiu a pergunta. Vamos ver, acho que teve uma pergunta aqui no meio, que vai subindo. Oi, Joelle. Vamos lá. Quero saber a diferença de resina cristal e epóxi, além do número de bolhas.
Olha, a resina cristal, é que nem eu uso a resina epóxi. Em relação às bolhas, vai muito ali do momento que você está misturando, né? Então ela dá bastante bolha mesmo, e aí você tem que deixar descansar um tempo também. Porque aí na hora que você coloca, mas ainda assim fica bolha, tá? Eu tô sem nenhum aqui. Eu só tenho aqui, até trouxe pra vocês verem, que eu falei lá na maratona, mas eu acabei depois não mostrando. Quem aí tava na maratona? Me dá um oi aí, quem assistiu a maratona, Terrários que Fascinam, que eu quero saber. Esse daqui foi o primeiro terrário que eu fiz com a resina. Faz bastante tempo, tá aqui sujinho. Por quê que eu deixei ele aqui? Justamente para mostrar em aula para os meus alunos. Oi, Carol, tudo bem? Eu deixei para mostrar em aula para os meus alunos. E porque também a resina não sai mais. Eu perdi esse vidro, né? Lembra que eu ainda comentei? Quando ela infiltra, você simplesmente perde, né? Você não tem o que fazer com o vidro. Então aqui, ó, bem aqui, ó, deixa eu mostrar pra você, aqui. Aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo pegar um ângulo aqui, ó. Bem aqui é onde a resina chegou, na hora que eu coloquei. E aí depois ela desceu, 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 porque ela infiltrou tudo isso aqui, ó. E chegou aqui. Então, assim, a resina é o que eu falo, gente. O legal é vocês fazerem um curso para poder aprender mesmo. Olha, tinha bastante gente na maratona, muito bom. Para vocês aprenderem mesmo qual que é o ponto certo, porque assim, o ponto certo não adianta nem eu dizer para vocês, olha, o ponto certo é 5 minutos, porque não é isso, né? Para você usar resina depende de vários fatores. Temperatura ambiental, umidade ambiental, quantidade, são muitas coisas, né? Até marca, de repente uma marca e outra vai fazer diferença. Então, o que eu recomendo mesmo para vocês é tentar fazer um curso para ter informações mais assertivas, né? Ou então, se vocês forem fazer testes, aí deixa o terrário com você pelo menos uns 6 meses para ter certeza. Porque que nem, por exemplo, o caso da parafina, né? Ontem eu fiquei boba. Ontem não, segunda, né? Que eu postei aquele... Segunda não, terça. Eu postei aquele vídeo sobre a parafina e a resina. Gente, juro, sério mesmo, eu fiquei boba com a quantidade de pessoas que entraram em contato comigo, para saber da parafina e disseram que não sabiam disso, que tinham comprado um terrário com parafina e ninguém falou nada, ou então que fez um curso, a pessoa ensinou a colocar a parafina, mas não explicou. Então, assim, eu fiquei bem preocupada, tá? Porque, assim, a gente tá lidando com seres vivos, né? São plantas. Então, é a mesma coisa que a gente tem amor pelos animais, a gente também tem que ter pelas plantas, porque são seres vivos. E aí, então, eu achei importante vir falar disso também. Tem uma pergunta aqui da Carol. Só dá para saber se a resina dará certo depois de aplicada no terrário? Não, na verdade não, Carol. Você tem que encontrar o ponto certo para colocar no terrário, né? Porque se você colocar antes da hora, ela vai infiltrar, que foi o caso que aconteceu com esse, né? Que você vê que eu coloquei aqui, inclusive, olha lá, ó, a conchinha aqui ficou para fora, as pedras, né? Então aqui, ó, isso aqui fica duro, é um vidro, não sai mais, entendeu? Então, na verdade, antes de colocar que você vai saber. E é questão de prática também, tá bom? É questão de muita prática, que nem esse aqui vocês acabaram de ver, minha primeira tentativa, né? Com a resina. Então é questão de prática, tá bom? A Vânia tá atrasada, né? Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta daqui, que senão eu vou lá para as perguntas que o pessoal me mandou. Olha só, deixa eu ver aqui quais foram as outras. Aqui, ó, fornecedores. Eu acho que todo mundo tá querendo saber de fornecedor, né? Fala aí, vai dar um oizinho quem quer saber de fornecedor. Bom, gente, fornecedor é uma coisa bem... O que eu posso dizer? Não é delicada, mas é que assim, fornecedor é garimpo, garimpo. Quando eu comecei, eu fui numas... Vânia, quer saber tudo, né, Vânia? Você já tá no curso, agora você tem a minha lista exclusiva de fornecedores, a lista justamente do Terra Manui. Então, em relação ao fornecedor, quando eu comecei, então eu procurava, lógico, eu falei, vou tentar, né? Pra vocês, quem assistiu a maratona viu a foto lá do meu primeiro mini jardim, né? Então era um vidro aquário, daqueles fininhos, né? Porque a minha mãe tinha aquele vidro e ela falou assim, Paty, eu queria tanto um terrário, a gente chamava na época até então de terrário, né? Ela queria um terrário, eu falei, mãe, eu vou fazer pra você. Eu vou fazer, aí busquei umas informações na internet, falei, eu vou fazer. E é um vidro bem fininho, graças a Deus nunca quebrou, tá lá ainda na casa dela.
E aí eu falei, aí eu coloquei a foto na internet e já surgiram 4 encomendas na hora que eu coloquei a foto. E aí eu falei, bom, então eu vou atrás de vidro e vou comprar. Só que eram vidros finos, né? Aí eu falei, bom, não vai dar para eu trabalhar com esse tipo de vidro, porque ou pode quebrar na minha mão, pode quebrar na mão do cliente. E aí é aquela coisa, é o trabalho de formiguinha de você ir atrás mesmo. Grandes lojas que eu sei que tem, né, vidros, que nem Leroy Merlin, que é uma loja de construção, né, para casa, tem coisas para decoração e tudo mais. Então eu sei que tem, só não sei se tem no Brasil todo, mas eu sei que tem. Eles entregam também eu acho que tem no site, né, eu sei que tem o site da Leroy Merlin, eu acredito que eles enviem também. Então, é um garimpo, é um garimpo. Lilica, vou tentar deixar gravada a live sim, tá bom? E aí eu acho que assim, quem mora em grandes centros, que nem eu moro, na Grande São Paulo, né, no ABC Paulista. Então eu tô próximo lá de São Paulo. Tem a Sé, tem bastante daqueles vidros pequenininhos de perfumaria mesmo, né, que o pessoal faz. Então dá para usar esses daí também. Lá você também encontra dos vidros grandes. Aí o que eu consigo dizer daqui de São Paulo, né? Porque para mim é mais fácil. Agora quem é de outras regiões é buscar lugares, grandes centros mesmo, tá? E aí é um trabalho de formiguinha mesmo, de garimpar, né? De buscar, de trocar figurinha com outras pessoas e ir atrás mesmo, tá? A Vânia falou, né, aí que quer saber. A Vânia tá no meu curso, na minha turma que começou na semana passada. E lá eu tenho uma lista exclusiva que eu dou dos fornecedores que eu uso, tá, gente? E os fornecedores que eu indico. Vamos supor, não é um fornecedor que eu uso, mas eu indico que aí fica mais fácil para todos. Porque às vezes eu tenho fornecedor que é daqui do lado de casa, né? Então, uma outra pergunta aqui da Graciela. Paty, se fizer um terrário com resina e depois de alguns anos quiser reaproveitar o vidro de boca larga, dá para fazer outro terrário? Olha, a parte da resina do lago vai. Ai, deixa eu fui clicar aqui para subir os comentários. É, a parte do lago você vai conseguir tirar as plantas, a terra, a areia, carvão, você vai conseguir tirar. Mas o lago, ele vai ficar grudado, que nem esse aqui, por exemplo. Aqui, se eu virar ele, eu consigo tirar toda essa parte, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, assim, eu consigo tirar toda essa parte. Agora, essa parte aqui onde infiltrou, isso aqui tá grudado, né? Eu já vi gente dizer de passar vaselina antes de fazer. Eu nunca testei, tá, gente? Então, nunca testei. Assim, nunca senti a necessidade. Como eu... Esse aqui foi o único que eu fiz que infiltrou desse jeito. Os outros, depois eu falei, não, vamos com calma. Você fez o curso, você aprendeu direitinho. Então, vamos com calma. Paciência que vai dar tudo certo. E aí, eu nunca mais tive problema de infiltrar desse jeito, tá? E então, assim, se eu quiser reaproveitar esse aqui, é que aí vai ficar... Eu não quis terminar de fazer porque a conchinha ficou pra fora, né? Então, eu falei, aí eu deixo aqui para efeitos, para fins educativos, como eu digo, eu uso nas aulas para poder mostrar. Então dá para você tirar toda essa parte e fazer novamente. Como a resina já está curada, não tem problema, você vai plantar normalmente, tá bom? Deixa eu ver mais perguntinhas. O problema de comprar o vidro avulso é o preço. Tem isso também. Mas assim, às vezes de repente você consegue encontrar alguns. Eu sei que tem aqui, às vezes na internet você encontrar algum e tentar comprar algum, negociar um preço de atacado, né? Mas assim, o ideal quando a gente tá começando é não ter um estoque muito grande, tá? Até inclusive tinha acho que umas 3 pessoas que falaram dessa dificuldade do início, do investimento, do valor de vidro, né? Ser caro. Então, assim, a dica que eu dou é não criar um estoque muito grande. Então, assim, nem que você tenha que a Ana falando aqui, né, lá na Tabatinguera, Silveira Martins, que é lá na Rua das Essências, em São Paulo, na Sé. Então, pra quem é da região, encontra muita coisa na Sé, tá, gente? Lá tem desde vidrinho do colarzinho que eu faço, até garrafões enormes, tá bom? Então, lá tem sim. Então, assim, quando você estiver começando, não faz um estoque muito grande. Porque senão, de repente, demora para você vender. Outra dica muito importante, se você vai comprar, por isso que é até bom no começo é meio que comprar avulso mesmo,
Porque às vezes, de repente, você compra uma caixa, você fala assim, nossa, esse vidro aqui é lindo. Eu achei lindo, maravilhoso. Você compra 20 dele e aí não sai. Os clientes não gostam, porque não, né, não é só o nosso gosto, então vai ser o gosto do cliente. Então, sempre quando eu vou comprar um vidro que é novo, né, que eu vejo um modelo, eu falo assim, ai, deixa eu testar esse daqui. Aí eu compro um ou dois no máximo, faço um teste primeiro para ver qual vai ser a aceitação. Às vezes eu faço o terrário, posto a foto, aí eu vejo, bom, teve bastante comentário, alguém comentou, nossa, que vidro bonito. Falou, opa, então acho que o pessoal gostou, teve aceitação. Aí eu vou e compro mais, tá? Quais as melhores plantas para terrário? Yolanda, plantas de meia sombra, tá? Plantas de meia sombra, então você pensa assim, aquelas plantas que ficam lá debaixo de árvore principalmente, porque elas gostam de umidade, né? São as plantas que gostam de umidade. Como no terrário a gente tem, é um ambiente fechado, a gente tá falando aqui de terrário, tá, gente? Não é terrário aberto, como, né? Então, terrário fechado. Lá tem muita umidade, a atmosfera dentro do terrário, ela é úmida, então tem que ser a planta úmida. Então você vai usar plantas que sejam de ambientes de meia sombra, de pequeno porte. E aí a gente tem o quê? Fitônias, lindas, maravilhosas. Deixa eu pegar aqui um terrário para mostrar para vocês. Ó, a fitônia é essa vermelhinha aqui, e ela tem de vários tons, tá? Então a fitônia, assim, é a queridinha dos terraristas, porque ela não cresce tanto, né? Assim, se você deixar o terrário longe de bastante luz, de bastante luminosidade, ela acaba estiolando, ela estica demais. Mas ela é uma planta, ela é bonita, dá um tom mais cor pro terrário. Aí tem a Era também, que é essa daqui, ó. Tem também, deixa eu pegar aqui atrás, aquele cuidado, né? Como eu falei lá na maratona, gente, eu sou um desastre em pessoa, viu? Eu até coloquei os fios aqui de um jeito que se eu for levantar eu não derrube. Porque vocês não têm noção, não. Eu faço essas coisas bonitinhas, mas eu sou um desastre. É que aí na hora de fazer a gente tá com aquele comprometimento, né, para não derrubar nada. E tem a Era Unha de Gato também, ó. Ela é muito boa. Tem os musgos, tem palmeirinha camedória, tem algumas peperômias, mini samambaia, que é aquela samambaia havaiana. Tem, que mais? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Lu, eu nunca fiz com miniatúrio. É porque, assim, pra mim aqui é bem difícil de encontrar ele pequenininho, entendeu? Então, assim, como vidro grande é mais difícil. Não é que é mais difícil de sair, sai. Todos que eu faço maiores saem, mas eu faço menos. Vânia, obrigada, me lembrou das marantas, que são super usadas. Mas ficam bem sim, tá? Vejo bastante gente fazendo com miniatura e mini lírio também, tá? Como colocar areia por cima das pedras sem escorrer? Tem uma manta? Vi isso em algum lugar. Karina, eu não uso nenhuma manta, tá? O que eu costumo fazer é fazer uma camada que você comece da maior indo para menor, tá? Então, na hora de você escolher os pedriscos e as areias, cuidado para não colocar um pedrisco muito grande aqui embaixo e depois você já vem com a areinha, porque aí vai entrar mesmo. Então, o que eu gosto de falar, ainda até falei lá na maratona, eu mostrei fazendo, né? Então você pega um pedrisco maiorzinho, vem para um pouquinho menor para depois vir com areia, porque aí você não vai ter esse problema dela ficar entrando lá e deixar feio, né? Tá bom? A Carol tem 2 terrários que as fitônias estiolaram. Então, Carol, o terrário ele não pode tomar a luz do sol, né? Não pode ter a luz do sol diretamente, mas ele precisa de um ambiente bem iluminado, porque ela busca sim bastante luz, né? Então ela vai se esticando, gente, ela vai ficando bem pescoçuda e ela fica bem compridona e aí fica uma folhinha aqui, outra ali, uma aqui, outra ali, né? Ela fica bem esticadinha, tá bom? Que mais? Qual outro material que posso substituir como tampa? Olha, tem é que o vidro geralmente ele já vem, né? A tampa de vidro. Tem as tampas de madeira, tá? Que dá pra usar também. Já vi algumas tampas bem bonitas. Só que aí você tem que tomar um pouco de cuidado, que se for madeira, o peso que ela vai fazer no seu vidro, então tem que ficar de olho se o vidro for muito fino. Pode ser que né, esse peso vai acabar prejudicando e o vidro uma hora trinque. Eu já vi também, de repente, até de MDF. Quem que foi esses dias que me falou?
Alguém me mostrou que fazia com MDF. Aí eu acho legal, você vai ter que fazer uma impermeabilização, né? Porque a umidade do terrário vai acabar embolorando esse MDF, tá bom? Já vi também umas tampas, eu nunca usei, mas eu já vi, ficam lindos, que é como se fosse, é um vidro abaulado, assim. Ele não tem a um pegadorzinho, sei lá, bolinha, como é que fala? Ele não tem um negocinho pra puxar, né, que nem uma bombonier, mas tem umas tampas assim de vidro que dá pra pôr também. Pode recobrir a tampa com sisal. Sim, né, pode colocar também, tá? Quando vocês vão pensando em mais perguntas aí, deixa eu ver as outras aqui, tá? Então, parcerias eu já falei, fornecedores também. Aí aqui, gente, olha, teve uma pergunta assim aqui que eu achei bem interessante. Que a dificuldade que a pessoa está encontrando é em relação a cuidar das plantas em casa, né? Então, eu acredito assim que no caso das suculentas, que quando você vai fazer um mini jardim, você vai precisar de bastante plantinha, né? E até o terrário também. Então, cuidar das plantas em casa por falta de espaço e sol. Bom, no caso das suculentas, você vai precisar do sol. Então, né, coloca ali na beira da janela, na sacada, aí você vai precisar colocar. No caso das plantas para o terrário, ela já não vai precisar do sol, mas ainda assim de bastante luz, então próximo a uma janela. Então a dica aqui, se você não faz, se você não tem espaço em casa, é manter o estoque mínimo. Bom, você sabe que você de repente tem uma encomenda, por exemplo, você tem uma encomenda, então você já se programa, bom, eu vou lá no Garden, eu vou lá e vou buscar isso, e traz. E já monta os terrários, monta os mini jardins e vende ou já leva pro parceiro, pra loja parceira, tá? Então, manter o estoque mínimo. Ou então, de repente, você sabe, não, eu só vou poder, eu trabalho em outro trabalho, tenho outro emprego e vou fazer no final de semana. Então, passa na sexta-feira, compra, aí enche lá, eu lembro que, gente, no começo, que eu comecei com as lembrancinhas de suculenta, né? Fiz mini jardim e as lembrancinhas de suculenta. E foi bem na época de Dia dos Professores. Aí eu fui no CEAGESP, eu e meu marido, o Du, a gente foi no CEAGESP e, a gente quando, eu já colecionava suculentas. E quando a gente vê uma suculenta, a gente não consegue pegar uma só, né? Sai fazendo a limpa. Chegou lá, gente, quem aí já foi no CEAGESP, aqui, né, daqui de São Paulo, ou se em algum centro de distribuição de outro lugar? Você fica maluco, você fica maluca. E a gente saía, ele mesmo também, nossa, olha essa que linda, olha essa. E a gente ia pegando, o carro veio, quase que não sobrou. Eu vim com um planter aqui, em todo lugar, né? E aí, chegou em casa, a lavanderia de casa ficou abarrotada. A Ana também ama ser a Jéssica, né? É demais, é de ficar louca. Aí a lavanderia de casa ficou abarrotada. Eu lembro que teve um dia que minha mãe chegou em casa, ela olhou assim, fez assim em volta. Pati, como é que você faz pra regar tudo isso? Como que você tá cuidando de tudo isso? A gente tava ficando maluquinho. A gente pegava aquelas caixas de feira, caixote de feira, e colocava um em cima do outro, né? Com a abertura assim pra fazer tipo estante. Ia colocando ali aquelas bandejinhas de suculenta. Tá, 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 tá. E aí, assim, até foram acho que mais ou menos umas 2 semanas de produção pro Dia dos Professores, ele me ajudando, né? A gente ficou até 3 e pouco da manhã, e no outro dia eu entrava às 8 no trabalho, e com o filho pequeno, né? E foi aquela loucura, assim. Então, o que eu falo hoje em dia? Ainda bem que a minha lavanderia é grande, mas quem não tem espaço, compra só o que vai usar, né? Compra, dá a não ser que assim, é época de data comemorativa, aí você tem que preparar muita coisa antes. Não fica só de olho na encomenda, esperando, não, eu tenho 10 encomendas. Porque sempre tem aqueles de última hora. Então, sempre deixa tudo pronto antes, entendeu? Aí, eu colocava até em cima do armário da cozinha, colocava vidro, entendeu? Então, mas não tentava não fazer um estoque muito grande. Então, Ana, não sei, acho que voltou a funcionar o CEAGESP? Voltou, né? Mas eu não, assim, eu não tenho mais ido lá porque pra mim não compensa, é muito longe, né, daqui. E aí não compensa o que eu gasto de gasolina, de estacionamento, carregador, a não ser que eu vá buscar bastante coisa. A Vânia me ajudando aqui com as perguntas. A Camila perguntou se as folhas correm o risco de dar fungos. Sim, elas correm. Camila, é bom você passar elas na solução de água com cloro, você pode passar, tá? Eu já vi gente falando que passa
teve alguém que falou que passa alguma coisa. Eu nunca passei, né? Nunca tive, assim, problema com rolha, não. Então, às vezes eu passo ela numa solução de água com cloro, às vezes não também. É que aí depende muito do lugar que você tá, né? É bom dar uma... Tem lugar que é muito úmido, né? Que nem tem, por exemplo, um garden que eu forneço, que ele é muito úmido, muito, muito. Então, até eu conseguir me adaptar, né? As peças que eu levava para lá, me adaptar ao tanto de água que eu tinha que colocar para depois não ficar muito molhado. Olha, eu suei ali no começo, viu? Porque são seres vivos, né, gente? Então, cada lugar ela vai se comportar de uma forma. E aí, quando a gente entrou no segundo garden, que é uma outra cidade, a uma hora e pouco daqui, lá não é muito úmido, então não tive problema nenhum. Então por isso que sempre, por isso que eu falo que também regra de terrário não tem regra, né, pra você regar. Deixa eu ver o que mais. Perguntaram também como se conserva, como se conserva os musgos antes de usar. Bom, os musgos, eles vêm naquela caixinha. Gente, eu nem tinha visto, desculpa, a dos musgos. Quando eu começo a falar, para, tá? Vocês vão me ajudando, então. O musgo, ele vem numa. Eu não tô com nenhuma aqui em cima. Eles vêm naquela caixinha, né? Embrulhada no saquinho plástico. Então, sempre que for comprar, compra em local onde ela tá fechadinha, tá? Porque às vezes você chega, tem lugares que não tem muito conhecimento de que a gente tá usando esses musgos para fazer terrário. Muita gente usa o musgo, usa ele do jeito que ele tá ali vivo, e depois ele acaba morrendo para fazer arranjo de orquídea, né? Enfim, e aí tem lugares que vende e deixa ele descoberto. Então ele seca, né? E aí o que pode acontecer? Ai, a Luana, seladora, acho que tinha sido você mesmo, Lu, que falou, né? Ó, a Luana passa uma seladora nas tampas de rolha e tá dando certo, né, Lu? Você vê que são várias formas, né? Por isso que é bom a gente conversar. Vou fazer isso mais vezes, gente. Se vocês toparem e estiverem aqui comigo toda quinta, eu faço toda quinta. Então, aí voltando lá na... O que eu tava falando mesmo? Do musgo. Então, e aí ele vem naquela caixinha com aquele plástico. Aquele plástico é justamente para manter úmido, né? Aquele saquinho. Então, se você... São duas formas, assim, que eu vejo o pessoal guardar, né? E vou falar qual que eu faço e qual que você pode fazer também, você escolhe. Você vai manter ele naquele saquinho, tá? Num ambiente que seja bem úmido. A Ana topa. Show, Ana. Naquele ambiente que seja iluminado, mas que não, né? Iluminado, que não pegue sol, tá? E tenha bastante luz. E fresco também, que não fique muito quente. E aí você vai observar. De repente você comprou na segunda-feira e vai usar só no final de semana, ou vai demorar um pouquinho mais. Aí segura um pouquinho, então, a pergunta do substrato, tá bom? E segurar um pouquinho mais para usar, mantenha úmido esse saquinho, tá? Então, abre ali, dá uma borrifadinha de água, fecha e mantém ele fechadinho. Por que fechado, gente? Uma, para ele não perder umidade, e outra, tem umas mosquinhas que adoram musgo, fitônia, tá? E essas mosquinhas, elas acabam colocando ovinhos ali, e depois esse ovinho, ele pode ir para o seu terrário e nasceu um mosquitinho lá. Então aí você fala assim, nossa, tem passarinhos no meu terrário. Assim, eles vão prejudicar o seu terrário? Não necessariamente, mas às vezes tem cliente que não vai gostar, né? Tem cliente que, vamos supor, você vendeu um terrário para um consultório odontológico. Aí de repente a pessoa tá lá na sala de espera e vê lá um mosquitinho andando ali, uma lesminha, né? Então tem gente que pode não gostar. Então, para você evitar. Aí aqui, ó, a Flá falou que deixa na geladeira. Eu ia falar disso agora, Flá. Na geladeira também é possível, tá, gente? Tem gente que deixa, vamos supor, você não vai usar, né, logo, e aí você fala assim, e agora? Sei lá, ou vai viajar, enfim, você não vai ter encomenda por aqueles dias, por aquelas semanas. Você pode colocar aquelas caixas, aqueles containers, né, transparentes, com tampa, e aí você põe na geladeira. Ele vai manter, lá dentro, ele vai dar uma hibernada. Por quê? Oi, Rô chegou. Por que ele vai dar uma hibernada? Porque lá dentro da geladeira, quando a gente fecha a porta, ela fica escura, né? Então ele não vai ter a luz para continuar ali fazendo a sua fotossíntese e tudo mais. Então ele meio que dá uma... Opa, deixa eu parar aqui o meu metabolismo, deixa eu dar uma diminuída no meu metabolismo, para eu não ficar gastando energia.
tá? Então, quando você for utilizar esse musgo, é legal você dar uma molhada nele, né? Dar uma apertadinha assim também, para ele dar uma acordada e você poder usar, tá? Mas dá para guardar na geladeira e ele fica meses na geladeira. Eu acabo não guardando aqui porque né, não tem muito espaço e eu procuro comprar também só o que eu for usar, tá? E se eu vejo que eu vou perder, eu comecei a fazer coquedama. Deixa eu ver aqui para eu não perder ninguém. Aqui, perguntaram se o substrato de suculentas servem para os terrários. Olha, nas suculentas a gente usa um substrato mais poroso, mais leve, né? Então, geralmente a gente até mistura a areia ou então uma vermiculita para deixar ele bem leve. No terrário, não, a gente já utiliza um substrato normal mesmo, com matéria orgânica, mas ele não tão poroso. Ele vai manter um pouquinho mais de umidade, tá? Então, assim, a diferença, eu não acrescento areia no do terrário, tá bom? No do mini jardim, sim. A Merielle tá perguntando se tem alguma higienização que pode ser feita nas plantas antes de plantar. Sim, Merielle, né? Merielle. Eu gosto de lavar as raízes, tá? Então eu pego a plantinha, tiro lá da cuia, vamos pôr a fitônia, aí tiro ali o excesso de terra e dou uma chacoalhadinha ali na água. Isso para o terrário. Das suculentas eu não faço isso. Se eu vejo que é um substrato de boa qualidade, tal, que veio no potinho, eu até deixo ali misturado, não vejo problema. Agora, se eu ver que tem alguma coisinha, sempre checa, tá? Qualquer planta, seja de terrário ou de mini jardim, sempre dá uma olhada nas raízes para ver se não veio nenhum bichinho, com nenhuma praga. Isso é muito importante, gente, muito importante. E no terrário, mais ainda porque é fechado, então o que entrar ali vai se proliferar absurdamente, tá? Então você pode dar uma lavadinha nas raízes, em água mesmo, água filtrada, né? Água mineral, dá uma lavadinha antes de colocar no terrário, porque se tiver algum bichinho ali já sai também, tá bom? Por hora o substrato pode vir nascer alguns filhotes de minhoca depois do terrário pronto. Você coloca ao sol antes? Não. Maxon, eu não coloco no sol, não. Eu utilizo do jeitinho que ele vem. O que eu faço, tá? Sempre deixar o substrato fechado. Eu deixo no saco que ele vem mesmo, ou então, vamos supor, eu ponho um pouco para eu trabalhar numa caixa, naqueles containers. E aí eu procuro tampar ele para evitar que venha algum mosquitinho depois. Mas eu não ponho no sol, não, tá bom? Às vezes tem gente que usa, né, colocar no sol para matar alguma coisa que possa vir, tá bom? Eu tenho uma caixa que está há 3 meses, está perfeito. Ana, na geladeira fica muito bom mesmo. Então, se a pessoa não vai usar, né? É que como eu forneço para os gardens, então assim, sempre tá saindo, né? Mas se você vai fazendo, principalmente agora com quarentena, né? Muita gente teve que parar a produção mesmo. Então, dá para guardar, não tem problema. O meu que tá na geladeira ficou amarelado, tem jeito? Olha, geralmente se ele tá amarelado, não faltou umidade, não? Aí já é mais difícil. Você pode até tentar, ver se alguma partezinha, né, borrifa a água de novo e ver se ele volta. Tá bom, Lais? Ah, você vai... Gente, deixa eu fazer uma enquete aqui com vocês. Vocês lembram da Rosana, do Tiquinho de Verde, que fez uma live comigo sobre berçários? A gente tá querendo fazer uma nova live. Aí eu queria saber se vocês querem o mesmo assunto sobre berçário, se vocês têm dúvida. Ou se vocês querem um novo assunto. Então depois eu vou colocar uma caixinha lá e eu quero que vocês respondam, tá bom? Posso usar o musgo nos mini jardins? Olha só, cactos e suculentas Rio Real. Poder pode, né? Não sou eu que vou dizer que não. Mas ele vai secar, tá bom? Tem gente que usa colocar por cima e fazer decorativo, né? Vamos supor, você coloca a pedrinha de um lado, pedrisco, uma pedra grande e um pouquinho de musgo. Só que ele vai secar. Tá bom? Ele vai secar e vai morrer, vai ficar sequinho. Teve uma vez só que eu coloquei. Eu fiz um terrário não, perdão, um mini jardim com cactos e ficou um cenário assim bem desértico, tal. Falei assim, nossa, eu acho que eu vou colocar um pouquinho aqui de musgo. Então eu coloquei um tuchinho de musgo e aí depois ele secou, mas ficou até que bonito. Então aí depende, tá? Mas você pode usar sim. Que mais? Olha o maridão aí. Ninguém vai querer entrar para falar comigo? Daqui a pouco tá... Ai, gente, eu quase saí aqui. Já aconteceu de dar mofos nos seus terrários e o que fazer para evitar? Sim, Flá! Como eu falo, né? As grandes dificuldades que vocês enfrentam, né? Eu também enfrentei muita coisa eu consegui dizimar, mas muita coisa às vezes a gente ainda enfrenta. O
que acontece com os musgos, gente? Às vezes a gente dá o azar do musgo já vir fungado, né? A gente tá tendo uma extração muito grande também de musgo. Muita gente, todo dia que eu entro no Instagram, tem 1, 2, 3, 4, 5, 10 perfis novos fazendo terrário. É muita gente, né? Mas, que nem eu falo, o sol nasce para todos. E assim, então, eu acredito que a demanda, né, aumentou muito, muito mesmo. Enfim, tá tendo interferência do homem, né? Então, às vezes a gente compra uma caixa. Então, assim, sempre que você comprar, o que você vai fazer para evitar, então? Comprou a caixa, analisada geral, assim, opa, deixa eu ver aqui. Aí você olha cantinho por cantinho. Quando ele funga, o que vai acontecer? Quando ele já vem para fungar, né, fungando, ele vem com uma manchinha meio acinzentada, né? Assim, meio acinzentada. Aí você já fica esperto, você remove na mesma hora. Não deixa, porque aquilo ali alastra assim absurdamente. Então você vai remover essa parte que já tá doente e um bom tanto em volta, né? O que tiver em volta você tira também, tá? E observa. Outra coisa também que pode fungar e que você também tem que tomar cuidado. Assim que terminar, na hora da rega, às vezes a gente rega demais porque às vezes sujou muito o vidro, né? Então a gente já aproveita essa rega para dar aquela lavadinha no vidro e acaba indo água demais. Então é bom observar. Deixar ele em casa uns dias, né? Observa ali. Ou então, às vezes acontece, vamos poder olhar, eu vi que tinha muita sujeirinha e precisei molhar um pouquinho além do normal. O que eu faço? Eu deixo ele aberto por algumas horas, às vezes até o dia seguinte, para ele dar já uma evaporada. Que nem, por exemplo, o garden daqui da minha cidade que eu levo é bem úmido. Então, quando eu mando para lá, eu já sei, falo, bom, eu tô produzindo esses daqui que é para levar pro garden e tal. Eu já nem coloco tanta água. Ou então, caso eu precise colocar, né, bastante água, eu deixo ele aberto para ele dando uma evaporadinha e dar aquele equilíbrio, tá? E também a questão de luminosidade, né? Se ele ficar num local que não tem muita luminosidade, vai ser muito mais fácil de dar o fungo, tá bom? Olha, meu pai aqui na live também. Beijo, pai. Algumas fitônias, principalmente as de folha rosa, geralmente perdem a cor. Seria falta de luminosidade ou não enraizamento da planta? Falta de luz. Falta de luz, porque aí para ela não ficar gastando muita energia, né? O pouquinho de luz que ela tá recebendo, ela vai precisar aproveitar aquilo. Então ela meio que anula ali, né, algumas partes da planta para não ficar gastando tanta energia. Então ela vai perdendo cor sim, tá? Então, gente, ela gosta de muita luminosidade, só que não o sol direto, senão ela já fica murchinha, tá bom? Sim, a live vai ficar salva. Vou tentar, tá bom? Ai, Rosana, não vi a sua pergunta, meu anjo. Volta, por favor. Amiga, e sobre o basalto, é verdade que é bom pro musgo? Olha, ótima pergunta, Rô. A gente nunca mais falou sobre o basalto, né? No começo eu usava o basalto logo embaixo do musgo, né? Logo embaixo do musgo, porque eu aprendi que isso ajudava na questão do pH e tudo mais. Eu usei assim por bastante tempo, depois teve uma época que eu não encontrei e eu fiz os terrários assim mesmo e não tive problema também, tá bom? Então, pode usar como pode não usar, tá? Deixa eu ver aqui mais alguém que eu não perdi. Gente, eu nem terminei de responder as perguntinhas que já tinham vindo. Peraí. Aqui, Paty, amo a Venca. Fala um pouquinho deles nos terrários. Meriellen, eu confesso que eu nunca usei a Avenca, mas eu sei que tem gente que usa assim. É que eu acho ela bem delicadinha, né? Então eu tenho medo dela melar muito fácil. Mas dá sim, não deixa ela encostar no vidro, tá? Não deixa encostar no vidro, mas eu já vi bastante gente usando, tá bom? E ó, uma coisa muito importante, gente, façam um teste. Tenha em casa, arruma um vidro de aquário, um vidro de palmito, sei lá, alguma coisa, e faça teste, né? Fala assim, nossa, deixa eu tentar com a Venca, porque assim, às vezes pode ser que aqui na minha região não dá certo, mas na de vocês dá, né? Ou vice-versa. Então, vai de teste. E outra coisa também, que nem, por exemplo, eu tive uma situação que essa é clássica e serviu como aprendizado. Eu usei uma peperômia, eu não vou lembrar exatamente qual que é a espécie dela, mas é uma de folhinhas, eu não tenho nenhuma aqui, é uma de folhinhas bem miudinhas, bem pequenininha. Eu usei peperômia numa bomboniere bem grande que eu fiz, um monte de folhagem, tudo lindo.
Passou algumas semanas, a cliente entrou em contato que a peperômia estava se desmanchando, né? As folhas caindo. Eu falei, nossa. Falei, bom, aí o que que eu fiz? Eu tirei ela do terrário e coloquei uma outra planta de outra espécie dentro, né? Falei, nem vou colocar a mesma mais. Aí tá. Só que eu, né, ainda falei, não, peraí que eu vou tentar de novo. Aí eu coloquei num outro terrário. E esse outro terrário a minha sogra comprou, né? Minha sogra quis ele. Então ele tá aqui, então eu tenho acesso a ele a todo momento. Ele tá perfeito. O que que aconteceu? No outro, estavam colocando muita água, né? E esse da minha sogra não. Sempre quando ela tem dúvida, ela me pergunta, Paty, como é que tá? Dá uma olhadinha aqui, tá precisando, não tá? Tá perfeito, a planta tá perfeita, né? Então, assim, essas plantas mais delicadas, a gente tem que tomar muito cuidado para quem é, entendeu? Vocês fornecem kit de montagem para quem quiser se aventurar no mundo dos terrários? Beth, olha, eu já tive muita vontade de fazer os kits, sempre tenho procura, mas não consegui parar para fazer ainda. Como eu falo, né? A vida de mãe, empreendedora e urgência não é fácil. E na quarentena ainda é pior ainda. Então eu não consegui preparar, mas eu morro de vontade de fazer os kits. Porque, né, para vocês que são de mais longe e querem se aventurar, mas quem sabe, né? Quem sabe eu consigo uma hora, tá bom? Fica ligadinha aqui, que assim que tiver eu vou postar com certeza. Vejo alguns mini jardins com suculentas e fitônias, é possível. Olha, eu já fiz. E o que que aconteceu? Como as suculentas, elas gostam daquele, né, ambiente mais seco, o que que acontece? A gente dá menos água. As fitônias, elas precisam de mais água, né? Então, assim, que nem as cuias que eu tenho aqui para fazer os terrários, é assim, 2 em 2 dias eu tenho que estar regando. E a gente não faz esse tipo de rega no mini jardim. Então, o que que vai acabar acontecendo? Ela vai acabar morrendo. Esse que eu fiz uma única vez. Falei, ai, tá tão bonita, deixa eu fazer. Isso faz bastante tempo, isso que eu falo, a gente tem que fazer testes. Foi a primeira coisa que ela começou a murchar, murchar, murchar. E por mais que eu. E a fitônia, você sabe, né? Que ela vai desidratando, ela vai ficando murchinha. E aí, se você faz uma rega de emergência e dá bastante água pra ela, ela já volta com tudo de novo. E aí no terrário, no mini jardim, não foi possível, porque se eu colocasse muita água, eu ia matar as suculentas também. Então, assim, eu prefiro não usar, tá? As duas juntas. Deixa eu correr aqui, gente, que tá acabando o tempo, tá passando tão rápido. Por quanto tempo posso manter o musgo na geladeira, no caso de não utilizar toda a caixa de uma vez? Olha, Mara, meses, viu? A Ana, acho que comentou aí que ela já tem 1 a 3 meses. Eu já vi falar de 5, 6 meses, dá para manter tranquilamente. Aí, claro, você sempre vai observando, né? Desculpa, observar se não tem muita umidade ou se tá faltando umidade. Então, assim, sempre olhando ali para acompanhar, tá bom? Ou sobre basalto, eu falei, o problema da Venca é só não deixar encostar no vidro mesmo, ela é muito sensível, ela ama umidade. Então, Vani, isso mesmo, né? Gente, eu não tô conseguindo alcançar aqui a... Cheguei agora, a live vai estar salva em algum lugar para assistir. Ela vai tentar salvar assim. Ai, meu Deus, sei como é, fico aguardando, quem sabe. Tá bom, Beth. É... Gente, eu tô atrasada agora nas perguntas. Tem vídeos muito sem o músico, tem isso. Que ótima pergunta, Maxon. Tenho visto muitos terrários sem o musgo. Tendência ou falta de musgo neste tempo atípico? Então, gente, olha, eu vou te dizer que aqui no Terra Manui tá virando, tá virando, como que eu posso dizer, solução. Porque os musgos estão vindo, sim, muito feios. Eu tenho muitos amigos terraristas e tá todo mundo sofrendo com a falta de musgo, tá? Então, assim, e assim, sinceramente, eu acho que fica tão lindo. Ó, eu vou mostrar aqui pra vocês um só. Olha só, eu não acho que fica feio, eu acho que fica muito bonito, porque a gente tem muitas plantas, né? Muita gente acha que o terrário é musgo. Não, não é só o musgo, tá? Então dá sim pra fazer e ficam lindos. Fiz algumas bombonieres assim grandonas, só com folhagem e ficou maravilhoso. Obrigada, Yolanda. Que bom que você tá gostando da live. Ó, eu tô querendo fazer toda semana. E se vocês estiverem aqui comigo, com certeza a gente vai bater um papo toda semana. Deixa eu ver. Eu uso pouco e conserva super bem na geladeira. Ah lá, ó, a Ana então guarda. Lilica. Então muita gente. Tem cidades que é difícil de encontrar o musgo e tem gente que não tá conseguindo encontrar. Eu tô tendo bastante dificuldade também, viu, gente? Tô tendo bastante. E faço os meus sem musgo, amo. Coleção pessoal. Ai, Érica, mostra pra gente depois os seus terrários.
Bom, gente, tem uma solicitação aqui. Deixa eu ver de quem que é. A Laisiane. Quer entrar, Laisiane? Será que dá tempo? Quando sei que está com umidade demais. Vida em vidro. Geralmente a gente observa ali pelas gotinhas, né? Sabe, ele sempre tem que ficar suadinho, né? Ele vai ficar suadinho na maior parte do tempo, quer dizer, ele vai ficar suadinho na maior parte do tempo. Mas você vai, se ele tiver com aquelas gotas que ficam escorrendo, sabe? Você já sabe que tem muita umidade. E as plantas também, às vezes a fitônia começa a dar uma melada, aí já é muita umidade mesmo, tá? Amo os terrários de vocês. Meu marido é fã, compra sempre na Gabi Flores. Ai, que bom, Beth. Fico muito feliz. Então você é daqui. Paty, moro próximo a Rio e tem muito musgo às margens. Posso usar ou é diferente? Olha, Merielle, eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado para ele não vir contaminado, tá? Mas você pode fazer teste. Faz teste, deixa na sua casa, tá bom? Eu vou te chamar, vou te aceitar então, tá lá? Vamos ver aqui se ela vai entrar. Oi, meu anjo. Eu não vi a solicitação, só vi agora e tá acabando. Vamos lá, diga. Eu nem acreditei. Eita, minha bagunça tá aqui, peraí. Eu queria mostrar pra vocês um terrário que eu fiz há meses, né? Enfim, eu fiz assim para mim. Na verdade, eu fiz para dar de presente. Ah, E tá. Ai, que lindo. ele ficou meses aqui abandonado. Eu me mudei, ele ficou aqui com a minha mãe. Aí eu já reparei, ó, que as plantinhas se fixaram, né? Isso. E o musgo não tá feliz, né? O musgo sofreu, ó, tem o reflexo, né? O reflexo aqui, peraí, deixa eu sair que o computador tá ligado aqui. Isso. O musgo ficou assim, a pontinha tá amarelada, esse aqui tá bem queimadinho. Então ele não gostou, ele sofreu, ele sentiu falta de água. É, Mas a unha de gato, né, que chama, essa daqui, a gente chama aqui de unha de gato, pintadinha, dessa igual a sua, tá bem feliz. tá Aqui linda. tinha uma fitônia, mas ela morreu há pouco tempo, porque eu abandonei. Mas aí eu fiz ele há meses para dar de presente, mas eu me apeguei tanto a ele, que foi o primeiro, que eu deixei ele aqui. E não fiz mais. Então, e eu não fiz mais, eu não fiz outro. Então ele tá aqui, ficou um tempão aqui abandonado. E depois que eu comecei a ver as lives, as suas lives, enfim, a Semana do Terrário, eu me animei para retomar. Ai! Tô bem feliz. Eu sou Ai, aqui então a do gente tem que. Recife. Do Estou aqui Recife. Isso, aqui é quente, minha gente, aqui é quente. Tá frio esses dias, botei aqui por cima do pijama, porque esses dias estão quentes, mas aqui é quente. É. Ah, então a gente vai conversar bastante, então, Laisiane, que eu quero ver seus terrários, sim. E esse vidro, ele tem aquela tampa hermética? Tem. Esse aqui, deixa eu abrir. Faz Com a meses. borracha? Eu vou ter que abrir porque tá há muito tempo que eu não boto água, mas ela tá bem suadinha ainda, tá bem embaçada. É, não, tem bastante água. Ó, Então, esses vidros tem que só tomar cuidado, porque às vezes ele mantém demais a umidade. Então é bom observar. Se tiver em equilíbrio, ok. Se não, o que às vezes eu faço é tirar essa borracha. ele tá com uma E o tristeza de terra musgo? molhada. Aham, O ai, musgo ficou gostoso. feio, mas É. a unha de gato tá crescendo, tá vendo? Ai, gente, eu amo usar a unha de gato, ela fica maravilhosa. Ela é O ótima. musgo, Laise, no próximo, presta atenção, vê se ele ficou bem encostadinho. Como o musgo, ele não tem vasos condutores, gente, então a distribuição de água é feita de célula a célula. Então ele precisa estar bem encostadinho em alguma coisa, seja na areinha, na terra, né? Então às vezes ele não conseguiu puxar a água necessária, né? Eu acho que não. Pelo jeito aqui, minha experiência, tá vendo que É. tá soltinho. Ele tá fofinho, tá vendo? Tá solto aqui, ó. Aham, tá lá. Então aí no próximo você se atenta a isso. Ai, que linda, adorei a sua participação. Gente, Amei, eu tô com medo de não conseguir. Ai, que bom saber. Então, gente, olha, eu tô querendo fazer então uma live, pelo menos uma por semana, se não duas. Se vocês toparem, a gente pode vir de terça e quinta, eu adoraria. Olha, falta 30 segundos. Então a gente vai se despedir e a gente continua se falando então pra gente marcar outra, tá bom? E aí, se você quiser participar de novo, o prazer foi meu. Gente, super beijo para todos vocês. Eu vou tentar salvar a live agora então também, tá bom? Deixa eu ver. Cadê? Pra gente salvar, tá?